O positivismo é um filho direto do iluminismo, revolução de pensamento, mas também não só de pensamento, mas também de ações, como ocorreu em diversas situações a partir que foi se engendrando o que a gente chama hoje de iluminismo. O positivismo então surge como uma reação ao que se fala, que se chama idealismo, né? Uma teoria filosófica em que o mundo material, esse mundo que nós temos aqui, objetivo, só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. Então é uma reação, por exemplo, à explicação cristã de por que estamos aqui, qual é o nosso destino, nossa causa e o nosso fim. Então o positivismo é essa reação, e não coincidentemente as revoluções que existiram, que se apoiavam no positivismo, elas são todas anticlericais, e esse positivismo ele influenciou principalmente a partir do século XIX e XX, e é por isso que ele é importante ser debatido aqui no ensino de ciências, de física, de química, de biologia, até de matemática. Os principais representantes desse movimento, desse pensamento, dessa filosofia, dessa forma de pensar, é Auguste Comte, na França. Ele é considerado fundador, né, o pai da sociologia. John Stuart Mill, Herbert Spencer, que tem bastante influência, por exemplo, numa teoria que até hoje é usada, por exemplo, na forma como se ensina os conteúdos de física, na forma como se ensina os conteúdos de matemática, na teoria de Piaget, né, Jean Piaget. Também tem o Ernst Haeckel, da Alemanha. Aqui no Brasil, Benjamin Constant, que foi o cara que engendrou o positivismo aqui no nosso país, principalmente ele, mas não só ele. E vamos falar aqui do século XIX. Então, por que tem grande impacto? Porque no século XIX foi a época de maiores descobertas no campo empírico, no campo tecnológico. Partimos de cidades crescentes que viviam no escuro para cidades iluminadas, com energia elétrica, máquina a vapor, um monte de revolução tecnológica aí acontecendo, o mundo se transformando rapidamente de um mundo das trevas para um mundo iluminado, de um mundo rural para o mundo urbano. E aumento das trocas de mercadoria, crescimento da riqueza do mundo de uma forma geral, tecnologias usadas para extrair ouro, para construir estradas de ferro, barcos a vapor. As cidades cresceram rapidamente, quer dizer, muita gente nascendo, cada vez menos, não poucos, né, mas cada vez menos gente morrendo. Então começou a ter um crescimento exponencial da população na Europa, depois em outras áreas, outras regiões do mundo. Então, o positivismo veio como uma solução para esses problemas de organização social, mental, educacional e assim vai. De modo simples, o positivismo pode ser visto pela busca do conhecimento positivo, objetivo, né? No sentido de ser objetivo, de não ter subjetividade, de não ter nada metafísico, nada mitológico. É baseado nos fenômenos naturais e suas propriedades e relações, e verificados racionalmente, mas com a confirmação empírica. Na educação, como uma atividade social, o positivismo teve sua ação, né, por exemplo, na psicologia, no psicologismo, no ensino de qualquer que seja a matéria, a disciplina, mas também nas ciências. Várias ciências auxiliares da educação começaram a interagir. Por exemplo, o próprio Piaget, que se baseou suas ideias de estágios numa ideia do Spencer. Isso influenciou, como eu falei, né, a forma como se apresenta física, que primeiro vem mecânica, depois termologia, depois ótica, depois eletricidade, depois física moderna. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, essa forma como se organiza o currículo, as disciplinas, a matéria, os conteúdos de física. Então, o positivismo, ele, de forma marcante, influenciou pensadores
professores e, por fim, as escolas. E, por exemplo, numa luta, né, de afastar a religião da escola, lembrando que a escola ela foi não uma invenção, mas assim, foi promovida principalmente por religiões, não só a católica, mas as religiões protestantes também criaram várias escolas, e a partir delas que foi se criando a escola que a gente tem hoje, que é uma escola que a gente chama de secularizada. E claro que tem as confessionais, mas o Estado assumiu as escolas que antes eram de caráter privado, e o Estado hoje em dia aqui comanda, né, os caminhos que tem uma escola, seja ela pública, seja ela particular. O positivismo, né, na pedagogia tem assim grandes influenciadores como Herbert Spencer, o John Stuart Mill, e a ideia é que o educando sofre um processo evolutivo, se apoia bastante nas ideias também de Darwin, né, e pelo qual ele revela sua potencialidade. O Spencer, por exemplo, escreveu uma obra chamada Educação, e nesse trabalho ele destacou que o ensino de ciências deve ser o centro de toda a educação. Ele considerava a física, química e biologia como essenciais para a formação de um espírito científico. Tanto é que antes essas disciplinas, né, estavam sendo criadas ainda, estavam se organizando, se especializando. Elas hoje em dia fazem parte, quase que obrigatoriamente, no mínimo pelo menos do ensino fundamental 2 em diante, por conta das ideias do positivismo. O Stuart Mill, ele amenizou um pouco essa ideia do cientificismo do Spencer, porque que é uma ideologia que nasce, né, ou pelo menos se reforça, melhor dizendo, com o positivismo, o cientificismo, que o caráter de verdade no mundo tem que ser científico acima de qualquer outra teoria. No século XVIII, voltando um pouquinho, a ideia do esclarecimento, do iluminismo veio com Kant, e ele desenvolveu reflexões sobre as possibilidades do limite da razão, como é que começa o conhecimento, de onde é que se origina, qual a relação de razão e sentido, né? Como é que empiricamente, né, a gente recebe as informações através dos sentidos e processa isso na nossa mente, na nossa razão, através do espaço-tempo, ideias que vinham diretamente de Isaac Newton e das categorias que ele elabora a partir de uma crítica a Aristóteles. Então, neste mesmo século, diferentes linhas filosóficas interpretaram o pensamento kantiano. Um deles, alguém que nasceu em 1798, foi Auguste Comte, que é o mais conhecido, né, iniciador da corrente positivista. Também teve o Condorcet, que defendia a ideia de que toda e qualquer ciência da sociedade precisa se identificar com o que ele chamava de matemática social, então a matematização das ciências. Para Condorcet, precisa se realizar um estudo rigoroso, numérico dos fenômenos sociais. Ele também acreditava que a ciência estava sendo controlada e submetida aos interesses dos senhores feudais, à aristocracia e ao clero, e carecia de objetividade. De acordo com Condorcet, era necessário tirar o controle das ciências destas classes para que uma ciência natural pudesse se impor. Daí também outra ideologia que nasce principalmente por essas épocas é o naturalismo, né, que só existe aquilo que é natural, nada além do natural. O Saint-Simon também, outro representante, foi o primeiro a utilizar o termo positivo na ciência, né, essa ideia de positivo, de objetivo, de progresso. Para ele, o raciocínio deveria se basear nos fatos observados e discutidos. Então, é uma tendência de todos eles de negar a metafísica, de negar o além do que aqui podemos medir. Dizia Comte, uma vez que o nosso conhecimento está uniformemente fundado em observações, a direção de nossos interesses espirituais deve ser entregue ao poder da ciência positiva. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, um pensador francês, foi esse principal expoente do positivismo. Ele, filho de pais católicos e monarquistas fervorosos, cresceu anticlerical e antimonarquista.
Ele foi então o criador da sociologia, hoje com vários representantes, mas ele foi um dos primeiros que iniciou para entender, encontrar uma maneira de reduzir as relações sociais e a organização das sociedades a leis similares às das ciências exatas, podendo assim se fazer manipulações, previsões e tomar decisões no sentido de conduzir a sociedade ao caminho da unidade. Não é à toa que vários outros sociólogos vão pensar sobre isso. Por exemplo, o sociólogo Marx, né, fala sobre isso. Ele se apoia em ideias, ainda que indiretamente, mas tem ideias positivistas. Claro que tem lá as ideias dele. E também a gente vê muito isso em distopias, né? Aquela literatura que fala de mundos onde um governo central toma decisões, como o Admirável Mundo Novo, como 1984, em que controla toda a sociedade a partir da racionalidade, a partir das ciências, né, da psicologia, das técnicas de montagem e assim por diante. Bem, em 1814 o Comte ele rompe com os pais, né, por essas divergências, e entra para a Escola Politécnica de Paris e tem uma aderência natural aos ideais republicanos e progressistas, né? Então, ideais revolucionários até, nesse sentido, apesar de que ele não era revolucionário, ele tinha uma ideia mais reformista. Mas as ideias, né, a ideia dessa... Agora temos que ter a res pública, abaixo a monarquia, acabe a monarquia, acabe com a religião. Ele até monta a sua própria religião, mas baseada na razão, segundo ele. Em 1817 ele se torna secretário e amigo do Saint-Simon, expoente do socialismo utópico, que o socialismo ele vem sendo discutido há bastante tempo, não é uma coisa só de um, é de vários que vão contribuindo, e ele concebe, né, uma criação de uma ciência social e de uma política científica. Em 1824 ele rompe, né, com o Saint-Simon por várias divergências. Em 26, revoltado porque a Escola Politécnica não aceitou conceder-lhe uma cátedra de filosofia positiva, abre um curso de filosofia positiva. Em 26 ele tem um colapso nervoso, é hospitalizado. E em 29 ele sai, né, apenas estabilizado por Caroline Massin, para trabalhar em seu plano de organização da sociedade e do ensino. Então ele teve sempre essa ideia. Mais tarde, né, entre 1830 e 1842, ele publica os seus 6 volumes, Curso de Filosofia Positiva, e vai ensinando isso para várias pessoas. Abre um curso de astronomia para ensinar para as pessoas, para os operários de Paris, né, e lá ele pregava a sua filosofia positiva. Em 1842, ele, por causa do seu ativismo e sua natural rebeldia, perde o emprego de pesquisador na Escola Politécnica, por divergência lá com seus superiores, e ele ainda ele é ajudado pelo Stuart Mill, que aceita, né, que promove também essa ideia do positivismo. Nessa época também ele se divorcia lá que lhe ajudava, né, da Caroline Massin. Em 1844 ele se envolve com a Clotilde Divot, irmã de um de seus alunos, né, a escritora. Foi abandonada, né, uma esposa abandonada por um cobrador de impostos e que tinha ido para a Bélgica. A Clotilde só lhe oferece amizade, a relação permanece meio que platônica, não desenvolve. Em 46 a Clotilde morre e essa paixão que ele havia por ela torna-se uma coisa quase que religiosa, né, porque não tem mais. Em 47 ele se vê como fundador e profeta de uma nova e científica religião da humanidade e institui o calendário positivista, que eu vou mostrar mais à frente. De 1851 a 1854 ele publica os volumes Tratado de Sociologia, que institui esta religião da humanidade, publica um catecismo positivista, né, uma defesa do positivismo, que apenas e tão somente o conhecimento científico é verdadeiro, científico nos moldes dele, não se admitindo como verdades afirmações ligadas ao sobrenatural e à divindade. Portanto, um ateu
Ele chegou até a criar uma nova ordem espiritual, onde a divindade não seria venerada somente à humanidade. Então, o homem-deus de si. O Comte partiu de uma crítica científica da teologia para terminar como um profeta de uma religião. Então, hoje em dia parece que mas era apenas uma filosofia para embasar a ciência. Na verdade, era também uma forma de refundar a religião, abandonando Deus, né, a revelação divina, o cristianismo, e fundando a sua própria religião. Em relação às ideias políticas do Comte, ele rejeitou a democracia, a monarquia e a igreja, enfatizando a hierarquia e a obediência. Então pregava um governo ideal formado por uma elite intelectual. A gente conhece um pouco isso hoje como a tecnocracia, em que os cientistas e os tecnocratas, ao invés dos burocratas, dominam e ditam como é que a humanidade deve se comportar. Tem uma relação aí também com pessoas que poderiam ocupar certos cargos, com vocação, e aqueles indignos, mas basicamente para ele, os cientistas, os tecnocratas que deveriam comandar, e falava, né, de uma moralidade, um progresso moral como objetivos centrais do conhecimento e esforço humano. Para ele, as ciências exatas eram tomadas como modelo de toda atividade teórico-prática. Então, para ele, por que é positivo? Porque o positivo é aquilo que é real, que deve ser provado com critérios científicos, matemáticos, lógicos, da matéria, né? Bem materialista nesse sentido. E tem que ser comprovado com instrumentos, tais como o microscópio, telescópio e vários outros. Por isso a sua relação com várias outras filosofias materialistas. O positivismo kantiano, assim como os outros, né, procurava o como, nunca o porquê. A ciência, então, se você percebe bem, a ciência ela não fala o porquê. Por que um objeto é atraído? Não, ela descreve como um objeto é atraído, desenvolve uma lei, e essa lei tem uma excelente previsibilidade, e a lei de Newton, né, a mecânica de Newton, mesmo a mecânica quântica, existe uma previsibilidade. Então, mas é o como, nunca o porquê. Como o universo se expandiu, nunca o porquê o universo se expandiu, ou uma pergunta mais anterior, por que o universo? Por que o tudo e não nada? Não, isso não é científico. Científico é como as coisas estão aqui, como elas se relacionam. Então, Aristóteles, né, se perguntava assim, qual é a causa da queda dos corpos? Já Galileu, qual é a lei da queda dos corpos? Então, há uma diferença aí na pergunta e a resposta em si. O positivismo, então, ele reduz tudo, seja fatos sociais, as leis humanas ou as do universo, a leis científicas. Então ele acreditava então que existiria uma síntese de todo o conhecimento humano, e tanto a sociedade quanto a natureza são governadas por leis científicas. Então o positivismo a gente pode considerar como uma ideologia científica, normalmente tecnocrata. Então eles creem no progresso através da ciência. Por isso a educação, tem que ter educação, porque com a educação você progride. E isso acaba muitas vezes desembocando em concepções morais hedonistas e utilitárias, que geralmente buscam o desenvolvimento econômico como um fim em si mesmo. No entanto, o positivismo ele difere, por exemplo, do empirismo, né, que foi bastante discutido nos séculos anteriores, porque ele inclui o conceito de evolução como lei fundamental de todos os fatos humanos e naturais, muito baseado no darwinismo, na ideia de Darwin. O Herbert Spencer também trata bastante disso. Ele difere, portanto, do idealismo por entender a evolução não como um desenvolvimento racional, teológico, mas como um conflito mecânico de seres e forças, determinando então uma seleção natural visando o bem-estar material.
Então, os sistemas políticos sociais considerados de inspiração positivista, por exemplo, a democracia moderna, que é a soberania da massa, a vontade popular se manifesta através da contagem dos votos, o sufrágio universal, o liberalismo, né, aquela liberdade máxima do indivíduo, a livre concorrência econômica, conflito material de forças econômicas, o socialismo, o socialismo tanto tem inspiração ou se relaciona de alguma forma com o positivismo, e o socialismo marxista também, que rejeita o positivismo porque considera um pouco o idealismo subjetivo, mas também se baseia ou apresenta semelhanças com o positivismo. Como toda proposta filosófica ou teoria, sempre existem as críticas. Então, no século XX, por exemplo, teve uma crise da ciência mecanicista dos séculos anteriores, né, com a vinda da mecânica quântica, da relatividade proposta por Einstein e por outros. Houve então um repensar sobre a ciência física, né, algo tão caro, por exemplo, aos ideais de Comte. Então, o ideal e ídolo, né, do positivismo, podemos pensar assim, seria a ciência mecanicista, que tudo é explicado naquele causa e consequência determinista, tanto que a sociologia era bastante determinista. E aí, com a quântica, com relatividade, com teoria do caos, isso mudou um pouco a forma de pensar sobre ciência. Então, o século XX todo é uma crítica à ciência mecanicista e também uma crítica ao positivismo e outras ideias. Por exemplo, a mecânica clássica, né, ela descreve leis determinísticas que regem o macrocosmos. Se eu tiver as condições iniciais, eu consigo prever tudo no futuro. Lei dos 3 estágios, que seria o estágio teológico, metafísico e, por fim, o positivo, né, que é a ideia do Comte. O homem iniciou com seu estado teológico, mitológico, explicações em termos mágicos, deuses. Então, para ele, Cristo seria algo mágico. Então, a humanidade passou por isso. Depois, passou pelo estágio metafísico, explicações em termos de essências, causas finais, entidades abstratas e hipotéticas, tais como o éter, o povo, o mercado financeiro. O ser humano, então, procura explicar as coisas através de fenômenos naturais, mas sendo que a natureza é autossuficiente para explicar suas próprias manifestações. Por fim, passando para o estágio positivo, que tudo é explicado por pesquisas e leis científicas sobre evidências concretas que levam a leis científicas, né? Então, tudo é de forma positiva, real, objetiva. É o estágio onde as explicações, as verdades absolutas, advêm exclusivamente da ciência, né? A ideologia cientificista. E aí, isto é interessante porque muitos pensadores da educação relacionaram esses estágios ao estágio, por exemplo, de evolução da criança. O próprio Piaget, ele tem uma influência do Spencer, que é um positivista, e falava que a ontogênese repete a filogênese, assim como o indivíduo ele evolui, progride, né, o seu progresso, a espécie, né, é um espelho disso, seria como se fosse um espelho disso, né? Então, o que a gente passa como indivíduo é o que a espécie passou como indivíduo. Então, a gente passaria pelo estágio teológico, metafísico e, finalmente, o positivo. Então, quando criança, nós temos explicações mitológicas, em busca dos porquês. Quando adolescente, a gente passa para esses porquês, essas causas, né, o metafísico. E quando adulto, chegamos então à concepção positivista das coisas, onde a gente apenas busca o observável e o concreto. E é interessante porque, por causa disso, as ciências ganham ficam proeminentes, né, na escola. A matemática desde a antiguidade, uma disciplina considerada positiva, né, que
que é ela que descreve o mundo, e a astronomia também começa a se separar da astrologia, e aí existem as leis científicas da astronomia, né? Nasce a astronomia como ciência natural, e a física, a partir dos meados ali do século XVII, com Galileu, Newton, começa a se tornar também de filosofia natural para uma ciência positiva. Química no século XVIII, por exemplo, com Lavoisier. A biologia com a teoria, as leis da evolução de Darwin, né? Então, na virada do século XIX, o Comte então acreditava que tinha que se coroar todo esse desenvolvimento positivo com a criação da sociologia, aquilo que explicaria e também permitiria o controle da sociedade para que ela continuasse evoluindo, né, na seu progresso e na sua ordem. Né? Você não é à toa que eu estou falando isso, porque o Brasil também teve sua influência positivista. Uma curiosidade final, que seria o calendário positivista, que o Comte em 1849 propôs que a passagem, né, do ano seria dada por 13 meses de 28 dias, cada um com um dia adicional comemorativo ao final, perfazendo então os 365 dias, com início em 1789, ano da Revolução Francesa, que ele considerava, como ele é herdeiro direto, filho dessa Revolução Francesa, do Iluminismo, anticlerical, antimonarquista e tudo mais, reformador da sociedade. Então, reformar tudo, assim também o calendário que é cristão, o calendário gregoriano, ele é cristão e ele queria acabar com tudo isso, é o sonho dos franceses. Então, o primeiro mês seria chamado Moisés, né, teocracia inicial. O segundo, Homero, grego, a poesia antiga. Depois, Aristóteles, terceiro mês, representando a filosofia antiga. O quarto mês, Arquimedes, representando a ciência antiga. Depois, César, a civilização militar, muito cara a Comte. E o mês 6 seria São Paulo, representando o catolicismo. O mês 7 seria Carlos Magno, representando a civilização feudal. Depois, mês 8, Dante, representando a poesia épica moderna. Gutenberg, a indústria moderna, inventor lá da imprensa. Mês 10, Shakespeare, falando, né, do drama moderno, um grande autor. Depois, Descartes. Depois, Frederico II, né, a política moderna. E depois, Bichat, a ciência moderna. Então, o primeiro dia de cada mês era sempre uma segunda-feira, e cada dia ia homenagear alguma pessoa ilustre relativa ao mês. Por exemplo, 22/8/2011 seria 12, dedicado ao escritor Schiller. Do mês de Shakespeare, que homenageia o drama moderno. Do ano, aí dependendo da época lá, em relação à Revolução Francesa. Então você pode, se curiosidade, tem um site em inglês, The Positive Calendar, o calendário positivista. Você pode ver lá um bocado de coisa interessante. Bom, então, por que eu estou falando isso? Porque o Comte, ele queria refundar a sociedade. E podemos pensar assim em uma proposta agnóstica ou até ateia, né? Que não existiria mais Deus. Ele substituiria Deus pela humanidade. De qualquer forma, ele queria prestar culto ao gênio da humanidade, à razão. E o Comte, ele falava em uma imortalidade subjetiva. Eles serão imortais na memória da cultura, né? Então admitia a terra, que chamou o grande fetiche, e o ar como objetos de culto. Ele não repudiava, mas transpunha as ideias e até a linguagem das crenças anteriores. Por isso que ele fundou uma nova religião, né? Uma religião positivista que colocava a razão como o máximo. Então, por exemplo, tem a invocação positivista, que ele cunhou, né? Tem, Senhora, tão grande potestade, que quem a graça quer e a ti não corre, sem asas voar lhe quer à vontade. A tua benignidade não socorre a quem te implora só, com caridade. Frequentemente a súplica percorre, em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência, em ti concorre tudo quanto no mundo há de bondade.
ó Virgem Mãe e filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos amemos sem cessar, e nós somente o puro amor de ti nos faça amar. Então ele rejeitou Deus, mas considerou a Virgem Maria, a gente falou no início da nossa aula, a Clotilde, e optou pela humanidade e decidiu pela docência. Então aqui uma homenagem a Clotilde no lugar da Virgem Maria que ele amava. Apesar de ter grandes problemas de fundamentos, o positivismo ele influenciou e influencia até hoje o pensamento educacional, né? A forma de educar anterior, a educação clássica, baseada no trivium e no quadrivium, foi colocada de lado e substituída. Na verdade, foi sendo substituída pela ideia positivista de educação, e isso tomou conta de vários lugares do mundo. E tem uma crítica sobre o positivismo, mas ela é assim, podemos dizer que ela é um pouco recente na escola, mas não é adotando aquela educação anterior, mas existem outras propostas de educação, e o positivismo é uma delas, ainda muito forte. Às vezes a pessoa é positivista e ela nem sabe porque ela é positivista. Não significa que todas as ideias do positivismo são erradas ou são corretas, apenas que quando você adota esse tipo de ideia, você traz um monte de prós e contras na educação. Então é preciso ter conhecimento sobre isso.